Mais um episódio da Romero Fernandes Cast. Sou a doutora Viviane Fernandes, sou dentista e CEO da Clínica Romero Fernandes, aqui na Barra da Tijuca. Hoje a gente está com uma nova convidada, já eu apresento para vocês, mas antes eu queria agradecer a parceria da ClearCorrect, da Strauma e da The One, que é a nossa nova empresa de educação, network e empreendedorismo. Você que é empresário, que gosta, que quer alavancar a sua empresa, a gente tem um convite para você, vou deixar aqui no link, que você que quer participar de um grupo seleto de empresários, eu vou deixar o link aqui embaixo. E olha quem eu tenho aqui, Pandora Rebelo, minha amiga, paciente da Romero Fernandes, minha companheira de academia também, e ela é uma super empresária do ramo de marketing e vendas, ela arrasa, e eu quero agradecer por você ter vindo, aceitado o meu convite para a gente poder bater um papo aqui de empreendedorismo, contar um pouco da sua trajetória, como que funciona uma carreira de sucesso nessa área. Bom dia, doutora. É com muito prazer que eu tô aqui hoje. Queria agradecer o seu convite especial. Não só, faltou só complementar, né? Amiga também de estudos do G4. Ah, é verdade, é verdade. Então a gente tem bastante assunto aqui hoje para trazer para todos, conteúdo sobre empreendedorismo. Espero poder agregar muito conhecimento para todos. Isso aí, vamos lá. Já entrando no assunto de empreendedorismo, você acha que me conta um pouquinho como foi a sua trajetória desde o início, por que marketing e vendas? Me conta um pouco da sua história. Marketing e vendas, Vivi, me escolheu, né? Sou engenheira de produção formada, trabalhei por 6 anos na Vale, uma das maiores multinacionais que a gente tem no Brasil no ramo de mineração. E lá eu trabalhei, era muito voltado para governança e parte orçamentária, tá? Após minha saída da Vale, eu sempre tive um viés muito forte de empreendedorismo. Assim, eu via que o CLT de fato não era para mim, né? Eu não me identificava, não me encaixava ali naquele modelo de CLT. Isso muito em função também de ver toda a carreira da minha mãe, né? A gente acaba sendo... Tem inspiração, né? Inspiração, exatamente. E aí, após a saída da Vale, já entrei no mercado financeiro. Fiquei ali no mercado financeiro 1 ano, dando continuidade do trabalho ali que eu fazia ali na Vale, né? Que era mais da área financeira. Uhum. E eu digo que eu fui impactada pela V4 Company. Eu estava ali num momento de transição da minha carreira, né, da minha vida, onde minha mãe, ela já trabalha já há mais de 20 anos no ramo de costura, né? É uma das maiores faccionistas que tem hoje no Rio de Janeiro. Que legal. E eu sempre tive aquele sonho de criar a minha loja, de ter a minha loja e-commerce, minha loja de roupa, né? E aí eu fui buscar a V4 para estruturar o meu e-commerce. Olha, que legal essa história! E aí, quando eu comecei a entender o business e tudo que tinha por trás ali da V4, eu pensei, por que não ter uma V4, né? Por que não ser sócia da V4? E foi ali quando eu me dediquei 6 meses de estudo, de dedicação para a empresa, para de fato mostrar todo o potencial que eu tinha para estar à frente ali de uma unidade hoje, fazendo gestão ali de uma carteira grande, junto com todos os investidores. Então, assim, eu por isso que eu falo que o marketing vendas me escolheu. Eu me apaixonei porque ali eu vi de fato que marketing não é só que a gente vê de criativo, de copy, é muito além disso, né? É quando a gente começa a analisar números, e a V4 ela tem muito isso, né? Controle dos seus dados, e aquilo ali me impactou bastante, porque foi quando eu comecei a tentar fazer, a unir, né, a parte financeira com marketing e ver que tudo fazia sentido em vendas. Eu falei, não, eu me encontrei aqui e eu quero de fato botar meu tempo, me dedicar cada vez mais aqui. Que legal, muito bacana. E você falando sobre isso agora, sobre números, sobre o marketing, sobre todos os processos que te encantou na V4, o que é legal, eu vou até associar um pouco a Romero Fernandes hoje, porque hoje a gente tem
indicadores, a gente tem todos os processos. Você acha que hoje, sem dúvida alguma, para você ter sucesso numa empresa, você precisa ter toda essa gestão de processos, gestão de pessoas, de indicadores? Você acha que isso faz a diferença? Isso é fundamental, né? Senão você não consegue escalonar o seu negócio. É muito aquilo, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. Com certeza. Então, quando você começa a entender todos os seus indicadores, não é entender somente de uma área específica. Você precisa mapear os indicadores de cada área. Perfeito. Para você conseguir escalonar. E aí, isso acho que acaba sendo um efeito cascata, né? A gente precisa ter processos para a gente conseguir mensurar esses indicadores, porque senão a gente não consegue somente mensurar os indicadores sem processo, e fica muito solto. A gente não consegue de fato olhar e falar assim, não, tem que mexer nesse ponto aqui ou aqui, porque tem que fazer uma alteração. Então, de fato, a gente precisa ter controle total para fazer gestão bem do nosso negócio, né? Sem dúvida alguma. A gente lá na clínica, né, associando de novo a clínica, a gente tem exatamente isso. E para a gente poder ter todos esses números, a gente precisa vivenciar cada etapa do processo para a gente poder entender se também aquilo ali que a gente está colocando em prática, ela realmente funciona. Se todos os processos, todas as coisas que a gente acaba inventando, né? Porque a gente inventa, eu digo que eu sou uma caixinha ambulante. De vez em quando elas falam assim, doutora, não é possível, você já inventou outra coisa? Sim, eu já inventei, porque a gente precisa cada vez mais melhorar, para que a gente tenha o quê? Resultado, para que a gente traga uma experiência maravilhosa para o paciente, porque é o nosso business, né? É trazer experiência, é cuidar do paciente. Não é só fazer dente. Nosso business não é só fazer dente, é muito além, é transformar a vida dessa pessoa de uma maneira completamente diferente. Eles chegam lá na clínica com o quê? Com muito medo. Então eu tenho que trazer uma experiência completamente diferente em todos os segmentos, em todas as passagens dele, dentro da clínica. Então isso é muito legal. Como é que foi sua experiência lá? Eu ia falar disso agora. Eu fiquei impactada desde o primeiro dia que eu estive na clínica. Realmente, assim, o foco que vocês dão no cliente, eu acho que é o que faz total diferença. Não é você simplesmente entregar um resultado, você se preocupa com o pós, e isso é o que faz a retenção, né? Porque eu ir lá, eu me lembro da primeira vez que eu foi pra ajustar um dente que tinha quebrado da frente. E o que faz você reter aquele cliente? É todo o tratamento do pós, né? O atendimento não termina quando você acaba de fazer o procedimento. Perfeito. Ali, pra mim, ele começa um relacionamento. E foi isso que eu senti na Romero Fernandes. E por isso que naquele dia eu saí, a experiência foi tão maravilhosa que eu, de fato, eu fiz indicação para diversas pessoas. Eu acho que o melhor de fato termômetro que a gente tem no nosso negócio é quando a gente começa a ver que pessoas estão recomendando a gente, né? Com certeza. Isso. É onde você fala assim, deu certo. Deu certo, exatamente. O que eu tô fazendo é esse o caminho, né? E eu fico muito feliz por você ter até me falado muito sobre isso. Por quê? Porque eu crio os processos, né? A gente tem uma concierge dedicada a um pós. Então, ela precisa entender como é que foi a trajetória do paciente ali, acompanhar, ver se está tudo certo. E mesmo que às vezes errar é humano. Sim. Às vezes a gente pode ter falha. Sim. E a gente entender qual foi a falha para melhorar é perfeito. Então você tem uma pessoa dedicada na sua clínica para a experiência do cliente, é muito legal. É muito legal. E aí a gente tem esse feedback, é muito gratificante, na verdade, né? Parabéns por todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Eu acho que é muito isso, né? Você, como médica, você conseguiu despertar esse desejo e talvez até uma nova inspiração na gestão. Com certeza. Porque isso, com certeza, é a cereja do bolo para todo o resultado que vocês têm, assim, satisfatório no negócio de vocês. Porque olhar para a parte de gestão é o que faz toda a diferença. Com certeza. E assim, contando um pouquinho da minha experiência, que eu acho que vai bater um pouco com a sua,
A gente não aprende isso na faculdade. Você disse tudo. É a vivência, é o dia a dia. E isso que eu falo que a gente precisa cada vez mais aprimorar. É o network, é a dor do amigo que tá no mesmo step, que eu falo step, às vezes porque existem platores, né, dentro de cada segmento. Você precisa vencer platores para você ir para um próximo nível. E eu acho que quando você tá, a importância até mesmo do novo negócio que vocês estão fomentando aí de network, de você estar neste ambiente, é você entender a dor do próximo. Com certeza. Porque a dor dele vai ser a sua. Ou já é. Ou já é. Mas muitas vezes ele está, às vezes, acima, num platô diferente. Sim. E aí você já começa a ligar o seu radar para que aquilo não aconteça. E aí você começa já a separar o que você precisa fazer para não passar por aquilo. Então essa é a importância de você estar num ambiente com pessoas que vivam o mesmo negócio que você. Exatamente o que eu ia falar. Nem eu, nem você fizemos tudo sozinha. Não. A gente correu atrás, a gente está inserida dentro do meio que nos possibilita aprender a desenvolver. Por isso que eu tenho sucesso no meu negócio, por isso que você tem sucesso no seu negócio. Estar num network, estar em grupos que tenham a mesma filosofia. Hoje em dia é muito difícil você conversar com pessoas. Esse bate-papo da gente é muito difícil de ter com muita gente. Porque as pessoas não querem muito falar nem de sucesso, nem das suas dores. E muitas vezes não querem compartilhar por achar que o próximo é seu concorrente. Sim, concorrente. Não só concorrente, mas tem vergonha de se expor. E quando você tá dentro de um grupo, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tá querendo crescer. Com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito, crescer. Querem desenvolver. Tem as mesmas dores. Todas as empresas, esse novo negócio que é a The One, né? Ela tem como objetivo a educação. Educar o empresário a gerir o seu negócio. E aí, consequentemente, ele, tendo essa educação, ele vai estar em grupos de network, ele vai entender um pouco mais de marketing, ele vai entender um pouco mais do financeiro. Então, tudo isso faz com que ele alavanque, mas estando junto com outras pessoas com o mesmo propósito, que é o que você tá, que é o que eu tô, e por isso que a gente tem o sucesso que a gente tem, né? Então, eu acho que assim, ter mentores que nos ajudem na caminhada faz toda a diferença. Acelerar o nosso processo. Falou né? tudo. Acho que é isso. Acelerar o processo. O mentor, porque assim, você não vai fazer um MBA agora, na altura desse campeonato. Você não vai entrar numa faculdade, até porque vai demorar quanto tempo para você começar a ter resultado? Então, esses grupos mais seletos, né? Esses grupos menores de empresários com mentores da área, com mentores que vão te levar para um caminho mais rápido. Vão te levar por um caminho mais rápido, né? Então, isso eu acho que faz toda a diferença. O que você acha disso? Eu acho... você disse tudo. Eu acho que, assim, de fato, o que a gente precisa focar hoje o que tem de mais precário hoje no Brasil, que assim, todos os meus diagnósticos eu consigo observar. Hoje as empresas estão carentes de pessoas qualificadas. Com certeza. Né? E aí você entende isso, porque é difícil hoje conseguir pessoas boas para todas as posições. É verdade. Tá? Desde as que pagam, desde as posições de júnior, quanto também de sênior. E aí você começa a entender o todo, né? Porque se você não tem pessoas, às vezes a pessoa não quer investir, contrata júnior e não entrega resultado. Então, assim, isso aconteceu comigo, tá, Vivi? Eu falo isso, mas eu vivi isso na prática. Por experiência própria, né? No início da minha carreira de empreendedor, quando eu tava iniciando a empreender, né? Eu comecei a investir em pessoas júniores e eu não entregava resultado na ponta. A conclusão, acontecia churn, que é cancelamento de contrato. E aí, quando eu comecei a entender que o game só ia virar quando eu comecei a seniorizar a minha equipe, e olha que quem me falou isso, eu me lembro perfeitamente
perfeitamente, foi numa... Não tenho vergonha de falar, gente. Foi numa consulta psiquiatra. Olha, mas que legal! Eu chegava Tava pra fazendo ele, efeito, né? Eu chegava pra ele e falava assim, eu não aguento, eu estou com muita sobrecarga, eu reclamava sempre, toda consulta era a mesma coisa. Aí ele virou, quando ele simplesmente falou isso pra mim, virou a chave. Pandora, você precisa ter na sua empresa Pandoras como você. Quando ele falou isso, eu falei, eu não vou ter júnior fazendo o que eu faço. Então, ali, eu peguei a chave e falei assim, eu tenho que seniorizar todo mundo da minha equipe. Porque eu diminuí o turnover. O que é o turnover? Contratação, né, de pessoas que ficavam aquela rotatividade. Sim. E aí, eu trouxe pessoas sênior que hoje tocam os projetos que eu às vezes, nem preciso entrar nas reuniões. Então, isso, de certa forma, me dá o quê? Liberdade. Pra eu estar na frente de vendas, fazendo vendas, que hoje acaba sendo uma cadeira fundamental dentro de qualquer negócio, né? Que se você não vende, você morre. Então, hoje eu posso falar pra você que eu tô no meu ponto ótimo da minha empresa, porque eu consegui seniorizar e investir em pessoas, né? Isso, e você conseguiu entender o problema do seu negócio, né? E foi buscar ajuda. Você, a gente sabe, né? Porque a gente até fez uma escola junto que foi a G4. A gente correu atrás de informação. A gente consegue hoje fazer treinamentos. Por mais que seja uma pessoa... Eu vou contar uma história lá da clínica. Eu na clínica, é muito louco, porque eu passei por uma situação muito parecida com essa sua. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu simplesmente demiti toda a minha empresa. Todos os colaboradores. Demiti a empresa não, pessoas, né? né? Eu demiti todas as pessoas. Eu falei, eu não posso continuar com essas pessoas aqui, eu não vou a lugar nenhum. E aí, o que eu fiz? Vamos recontratar essas pessoas, outras pessoas, e vamos treinar essas pessoas. Então, hoje eu tenho um time treinado, que é outra coisa que a gente precisa o tempo inteiro estar treinando, desenvolvendo o time. Eu brinco, você falou assim, várias Pandoras, elas se chamam de mini Vivis. O Thiago fala assim, tá cheio de mini Vivi por aí. Essa clínica só tem mini Vivi. E é isso. Se eu não tiver várias mini Vivis, eu não consigo. Eu cheguei ontem, do evento da The One, que é esse grupo, né? Que eu tô falando de empresários. Meia-noite. A semana inteira, a minha clínica tava rodando. Por quê? Porque eu tenho processos definidos. Eu tenho pessoas treinadas para que a gente dê continuidade no nosso negócio. Mas como que eu consegui isso? A gente consegue porque a gente tem estruturado por trás. Hoje, quantas pessoas não sabem que são empresários? É verdade. Médico sabe que é empresário? Hoje, médico, se não for empresário, morre. Não, morre de fome. ele não só morre de fome, como ele vai morrer de trabalhar. Ele não vai ter qualidade de vida. Não é só médico, mas nutricionista, fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo. E esses temas, eles não estudam na faculdade, né? Não. Que é marketing, vendas, financeiro, processos. Contabilidade, nada disso se passa na faculdade. Exatamente. De fato, você precisa buscar. E eu acho que eu tô com um desafio. Hoje o meu desafio vai ser mostrar para essas pessoas que elas são empresárias. Esse é o desafio, de trazer essas pessoas para um mundo que elas não conhecem e mostrar que elas podem muito mais do que aquilo ali. Eu tinha um consultório, meu primeiro consultório tinha uma cadeira. E sabe que muitos médicos, quando atingem certos platores, chegam para mim, na minha empresa, pedindo, né? Pandora, isso é, assim, muitos. Eu não posso citar nomes, claro. Mas... existem vários momentos, né? Uns chegam que querem, de certa forma, se posicionar. Os que já estão bem posicionados, eles querem tirar a imagem deles pra quê? Pra colocar outras pessoas na frente do negócio pra eles conseguirem o quê? Escalar. Exatamente. Porque eles não conseguem escalar sozinho. Porque o tempo... Não tem como você escalar o tempo. Não tem como. É limitado. Exatamente. Sua mão de obra é limitada. Se você
paga ali pela tua hora é limitado. Então, quando eles entendem isso, que eles já estão ali num nível já mais elevado, eles chegam pra mim e falam: Pandora, agora eu quero que você faça a estruturação da minha clínica, porque hoje o foco tá muito em mim e quando eu viajo, eu perco receita. Com certeza. Aí entra a Pandora tendo que estruturar todo o negócio no marketing e vendas. Marketing e venda, pra trazer, pra associar ou desassociar, né? Mas assim, de certa forma, Sim. tem que associar, desassociando a imagem dele à clínica. Porque às vezes a pessoa entende que é um médico, mas não sabe qual é a clínica que ele tá tocando, entendeu? Sim. Mas isso é a minoria, não acha? Minoria, porque são poucos que já estão muito bem posicionados, né? Não, e porque eles não entendem que existe esse processo de alavancagem. Sim, e pra alavancar, eles precisam desassociar a marca deles a eles, porque senão eles não conseguem alavancar. Eles não precisam parar de trabalhar. Eles podem diminuir associando outras pessoas qualificadas do time dele. E aí é quando ele vira o quê? De fato, empresário. Exatamente. E a The One veio pra isso. Porque existe a diferença, né? Entre o empreendedor e o empresário. Com certeza. O empreendedor é ao início ali que ele tá se posicionando. Quando ele começa a construir o posicionamento de marca dele, que ele vê que ele não consegue mais passar daquele platô, aí é a hora que entra o quê? O empresário, que é quando ele tira um pouco da figura dele pra colocar o negócio na frente. Com certeza. Isso acontece muito, Vivi. E é muito legal, porque você consegue ver o crescimento. Eu, quando fiz odontologia, eu tinha um propósito de transformar a vida das pessoas. Eu não te digo que é uma transição de carreira, mas eu tô num novo negócio também que tem o mesmo propósito. Olha que legal, que é transformar a vida das pessoas também de uma outra forma, fazendo com que elas cresçam. Então isso é muito legal, é muito legal. E isso a gente consegue com gestão, né? Gestão pra tudo, né? Gestão pra tudo. Empreender não é uma jornada solitária, por isso que a gente precisa de grupos, de mentores. Me conta um pouquinho, quem foi um mentor que fez a diferença na sua vida? Foi uma pergunta complicada, não precisa dizer nomes. Mas o que ele fez para que você pudesse alavancar? Então, Vivi, eu diria que assim, Pandora, eu não tenho uma pessoa em específica. Eu acho que isso eu motivo todos os dias a ter contatos com vários mentores, porque cada um tem um pensamento diferente. E aí, Pandora, penso dessa forma. Vamos lá. Se eu focar somente em um mentor, eu vou ficar muito dentro daquela caixinha. E eu preciso, porque como eu tô em contato com muitas pessoas, se eu construir toda a minha forma de pensar com base no que ele me passa, eu acabo tampando os olhos para oportunidades. Então, eu tento... O bom, mais uma vez, reforçando aqui do G4 Educação, é que a gente tem contato com vários mentores, né? E ali eu tento tirar o máximo, extrair o máximo de cada um e formar pra mim o que eu quero pra minha vida dentro do que eu vivo, dentro do meu negócio. Então, não tenho, de fato, desde a escola, eu não tenho aquela pessoa com quem eu me conecto e falo, não, eu vou seguir esse aqui. Não, eu tento abrir horizontes, né? Exatamente. E no final das contas, acaba sendo um network. Exatamente. Né? É óbvio que você tem, dentro dessa sua trajetória, a gente tem pessoas que a gente confia mais, que a gente se identifica mais, que a gente acaba seguindo um pouco mais aquela filosofia, até para formar a nossa filosofia, né? Nada é inventado, tudo a gente acaba modelando de uma forma que tem a nossa identidade. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Você teve ajuda. Sim, com certeza, muita ajuda. E assim, eu acho que o mais importante a gente tem que querer. Sair da nossa zona de conforto. Exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Sair da zona de conforto, porque não é fácil. Às vezes, isso mexe muito com crenças, né? Com certeza. Porque tem pessoas que falam, eu já ganho o suficiente, eu nunca imaginei chegar onde eu estou hoje. Então, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não vou me mexer, porque se eu sair daqui vai exigir isso de mim, e eu não quero. E tá tudo
bem. Tá tudo bem. Só que assim, você ter um mindset pra mudar e buscar e querer eu acho que é o que vira de fato a chave aí pra você se conectar com essas pessoas. Porque pensamento fechado, você não consegue absorver nada. E aí você tá perto de pessoas... Eu falo muito disso hoje em dia. Você tá perto de pessoas que te puxam pra baixo. Não te levam a lugar nenhum. Pelo contrário, hoje sinceramente, a gente precisa ser intencional nas coisas que a gente faz na nossa vida. Porque a gente tem tão pouco tempo que eu acho que a gente tem que escolher pessoas que te carregam pra cima, que tem uma energia boa. Eu acredito muito em energia. Então, se você tá numa energia ruim, é claro que a gente não tá bem todos os dias, né? Mas numa normalidade, que você tem uma energia que contagia. Então, são pessoas que te jogam pra cima. Então, são essas pessoas que a gente quer ao nosso lado. Você criar uma rotina, né? Eu acho que de buscar... sempre, se você puder, dentro dessa rotina, você conseguir trazer ali a parte, dedicar tempo pra ler, pra se conectar com pessoas, pra tudo, né? Eu acho que muitas pessoas falam, tô com muito serviço, não consigo parar um tempo pra fazer network. Mas você precisa entender que aquele tempo de network, ele vai levar o teu negócio pra um outro nível. Sem dúvida alguma. Entendeu? É investimento. Investimento, network, não é custo. Não, network é investimento. Então, é até a questão do marketing. Muitas pessoas falam, mas eu invisto e não vejo resultado. Tá, será que tá fazendo da maneira certa? Porque, cara, marketing não tem como você alocar numa linha de custo. Ele é investimento. Então, assim, você estando com pessoas qualificadas, certificadas, com certeza vão te levar para um outro nível, entendeu? Porque toda a expertise que essas pessoas trazem não é uma pessoa que entrou ontem que com vai certeza. começar. Então, assim, desde quem você está contratando para tocar é importante, porque é o que vai trazer resultado pro teu negócio. E é o que você quer, né? Eu tenho um caso, com a Deuan agora, eu já estava conversando com uma médica. Ela trabalha em hospital e trabalha em consultório. Ela quer largar o hospital. E eu conversando com ela, ela chegou assim, mas eu não posso investir em nada agora porque eu tenho que diminuir os meus custos. Eu falei, que mundo que ela tá vivendo? O que ela não entendeu que isso não é custo? Isso é investimento para que ela saia o mais rápido possível do hospital que tá detonando a vida dela. É muito mais benéfico do que gasto para ela. Muito, muito. Muito. E é isso que eu falo quando as pessoas não entendem, que elas não sabem nem que elas são, como que elas devem fazer. Elas precisam de direcionamento, né? Uhum. Eu acho que é isso. Umas pessoas nascem e já conseguem... buscar isso, é nato, acaba sendo nato, né? Eu tava numa palestra ontem, né? E estavam falando sobre perfil comportamental. Isso também é muito importante. Eu preciso fazer análise do perfil comportamental em 3 minutos que eu tenho contato com a pessoa pra eu conseguir fazer uma boa venda. Porque se eu não entender que eu tô conversando com uma pessoa que tá direcionada a resultado, eu nunca vou mostrar números pra ele. Que se eu não mostrar números, ele não vai fechar com você. Não vai fechar. Então, assim, você tem que saber identificar qual o perfil comportamental da pessoa que você tá. Isso não só dentro de um negócio, até mesmo no seu relacionamento. Em casal. Com amigos, com tudo. Exatamente. Equipe. Você precisa saber o perfil comportamental da sua equipe inteira. Pra quê? Pra você colocar cada um no seu lugar. Como é que você vai contratar um vendedor se ele for um perfil comportamental que não tem nada a ver? Se ele for um conforme, né? Não tem como. Não vai vender. Então aí a gente não tem resultado. Depois a gente não sabe o porquê que a gente não tem resultado. Né? Então, assim, são várias coisas que a gente, com essa trajetória toda aí que a gente tem de grupos, de estudo, de cursos, de treinamentos, né? De experiência mesmo, que a gente vai aprendendo com a vida e de uma maneira muito mais rápida, né? A verdade é essa. Eu acho que a gente consegue evoluir muito mais rápido. Com certeza. Com esses grupos. Na prática, exatamente. Exatamente. Me conta uma dificuldade que você teve na sua trajetória e como que você conseguiu dar a volta por cima. Vivi, a maior dificuldade que eu tive na minha vida foi quando
eu desfiz a sociedade, né? Que eu me via ali sozinha dentro do meu negócio para tocar todos os clientes, para lidar com todos os investidores com uma operação, e era Pandora para tudo. Naquele momento, a vontade que eu tinha era de sumir. Imagina, tipo, pode piripim, sumiu. Só que ali foi um momento que eu tive que buscar primeiro muito a Deus para me fortalecer muito essa parte minha espiritual, para conseguir lidar com essa atmosfera, porque eu era somente de vendas e gestão, ficava um pouco ali em gestão e vendas, e do nada eu tive que entrar na operação e lidar com o cliente, né? Porque eu fazia a venda e passava para ela tocar todo o resto dentro da operação. E aí, quando eu me vi naquela situação, eu de fato falei, agora é tudo ou nada. E aí, eu em 6 meses reestruturei toda a empresa, e assim, hoje, para eu estar depois de 1 ano e 3 meses na posição que eu tô, de fato, assim, tem que ter muita, arregaçar a manga e falar, vou pra dentro, eu quero. Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim, porque senão a peteca cai e vai embora. E na verdade é dedicação, né? Você tem o seu objetivo, você tem o seu propósito, você tinha que fazer e você estava destinado àquilo ali, né? Exatamente. Muito legal. Parabéns pela superação, porque a gente sabe que não é fácil, né? Quando você desfaz uma sociedade, ou você tem um problema, ou você tem uma pedra no meio do caminho, às vezes que ou é um colaborador, ou é alguma coisa mesmo que está acontecendo na vida pessoal, às vezes é uma doença, às vezes, são várias coisas que a gente pode ter no meio do caminho, que a gente tem que arrumar uma maneira de superar aquilo ali, dar a volta por cima pra gente poder conseguir. E isso, quando a gente tem pessoas certas ao nosso lado, é onde a gente consegue essa superação, né? Eu digo na pandemia. A gente volta a falar de qual pilar? Pessoas. Exatamente. Hoje eu diria que assim, é o mais importante para qualquer negócio. Eu não tô desmerecendo os outros. Claro. Mas é exatamente isso que você falou. Se você tá com a pessoa certa, você cresce, as coisas fluem, é tudo leve, as coisas, sabe, acontecem com naturalidade. Agora, quando você tem que forçar algo para encaixar, é porque não tá difícil, não é pra ser. Não é pra ser, exatamente. Acho que é muito isso. Lá, a gente falou logo lá no início, né? Sobre experiência do cliente, fidelização, né? Que eu acho que é o que a gente consegue bastante. Hoje, 70%, 80% dos nossos novos pacientes são indicações. Legal. Por conta da história que você passou, né? Na clínica. Então, eu acho que isso é resultado do nosso trabalho. O que você acha? Me conta um pouquinho como é que você faz isso na sua empresa, como que você lida com essa fidelização. O que você acha sobre a fidelização? Então, Vivi, na V4 hoje a gente tá muito bem estruturado com essa parte de experiência do cliente, né? Legal. A gente se preocupa com ele desde a entrada, desde o onboarding dele. Então, a gente faz, como a gente também tem essa parte de CX, né? Para fazer todo esse atendimento e esse olhar para cada cliente, porque a gente se preocupa a gente fala temperatura para entender se tá morno, se tá frio, como que tá ali o relacionamento com o cliente, tá? E a gente foca muito na jornada. A gente se preocupa muito com a questão do resultado ao longo do projeto. E a gente faz a medição por quarter, tá? E as pesquisas de NPS, tudo pra gente, de fato, a gente entender o que a gente tem que melhorar. E quando entra algo, quando a gente tem algum processo de cancelamento, a matriz ela já entra para tentar entender a situação e tentar contornar. Às vezes é problema de relacionamento com aquela unidade e migra para outra unidade, porque hoje em dia de fato é difícil você ver uma empresa tão bem estruturada como a gente. Então a gente é só pra gente pegar e mudar de unidade, né? Então assim, esse foco a gente fala assim, não é o investidor. Quando uma account minha me liga falando, eu falei assim, quem é o principal nesse negócio? É o cliente. Então, a gente tem que fazer o que o cliente quer.
Então, assim, não é... Tudo bem que nós somos uma assessoria. Sim. Nós somos expert, né, no segmento. Então, assim, quem tem que dar a diretriz é a gente, mas o foco é sempre no cliente. Com resultado pro cliente. Sempre, o nosso olhar vai ser sempre pro cliente. E na verdade, quando a gente fala isso, a gente entende que cliente satisfeito é indicação. É o cliente que indica. É o paciente que indica. Você não precisa fazer absolutamente nada para ele indicar. A pessoa satisfeita, ela vai falar de você espontaneamente. Ela vai falar bem. Você vira referência no assunto. Exatamente. Sabe que, assim, por mais que as pessoas me procurem, porque sabe que eu sou experiente em marketing e vendas, eles sabem que não é a Pandora que vai estar ali configurando as campanhas, que vai estar fazendo a copy, que vai estar fazendo o roteiro, mas eles sabem que você tá por trás. Que eu tô por trás e que a minha equipe é qualificada pra estar tocando o negócio dele. Mas é exatamente essa relação que a gente acabou de falar do médico. Exatamente. O médico criar uma equipe qualificada para os atendimentos e ele sair da operação. Não é que ele vai estar perdendo o nome dele, não é porque eu estou perdendo, mas eu não tenho como estar operando ali 20, 50, 60, 70 clientes. Eu não tenho como, porque senão não escalou no meu negócio. Não. Então a Pandora, ela foca o quê? No relacionamento. Eu vou entrar na sua empresa, eu vou fazer toda a auditoria, eu vou fazer o diagnóstico, vou fazer a auditoria e vou estruturar, fazer todas as etapas, e depois a gente entra com uma assessoria. Tudo relacionado mensalmente. Isso, ao marketing e a vendas. Ao marketing e a venda. Por quê? A gente não acredita que marketing e venda não se conversam. Marketing só é marketing quando vende. Então, por isso que o nosso foco é muito em performance. É o resultado final, né? Resultado final. Não é só branding. É importante, muito importante você ter uma marca muito bem posicionada, porque vende, vende. Mas se você não, de fato, não olhar para questão de performance, acompanhar na unha os seus indicadores, nada vai virar, não faz. De fato, olhar pro teu funil, entender o seu funil, a gente faz essa construção toda dentro de CRM. Muitas empresas não possuem CRM. É verdade. Então, assim, a importância de você ter hoje um CRM no seu negócio. Então, tudo isso faz o quê? Você diminuir, muitas vezes, até mesmo o seu gasto mensalmente, né? Você diminui tempo. Exatamente. Do funcionário. Ele tem resultados mais corretos, os indicadores mais reais, na verdade, porque muitas empresas não têm absolutamente nada. Elas não sabem quanto elas vendem, elas não sabem quanto a lucratividade, não sabem quanto... Não sabem absolutamente nada. Nada. E aí essa estruturação, ela vem de todo um acompanhamento que é feito, né? De vocês, né? Quando normalmente eu inicio uma reunião, eu sempre pergunto, né? Pra poder identificar qual step dentro da V4 o cliente, o lead está, né? Uhum. E eu sempre tento levantar os indicadores dele. Por quê? Eu já invisto em tráfego. Tudo bem. Você sabe quais são os seus indicadores? CAC, LTV... Não sei. Então, a pessoa não sabe nem o que é isso, na verdade, né? Não sabe. Então, assim, o básico, você não tem. Então, às vezes ele tá já há 2, 3 anos investindo em tráfego, não tem os indicadores porque as agências não passaram, não mensuraram, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar com o cliente pro início, estruturar. Porque se eu não estruturar a base, eu não consigo escalonar. É verdade. E como também tem muito cliente que fala, Pandora, eu investia 5, agora eu quero investir 40. Não é assim. Não é assim, tem que ir aos poucos. Eu não tenho como escalonar. Nem as plataformas vão entender o que eu tô fazendo. Então, assim, de fato, a importância da gente entender que a gente precisa trabalhar step by step. Exatamente. Com tudo na vida, né? Tudo. Tudo isso, tudo na vida. Me fala um pouquinho mais da sua experiência na clínica em relação ao seu tratamento. Tudo eu faço na clínica, né? Que bom, né? Gente, eu acho que, assim, a minha experiência com a Romero Fernandes, ela não se dá somente pelo relacionamento, mas acho também pela qualidade. Hoje,
assim, o que eu tenho, ninguém diz que eu tenho. Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, pela naturalidade. E é isso que eu prezo em tudo que eu faço. Sempre a naturalidade. Quando eu trouxe isso pra vocês conseguiram captar muito bem o que eu gosto, o meu jeito e tudo. E assim, ficou perfeito. Tudo bem que eu demorei pra fazer por questões de medo, né? Muitas pessoas têm esse certo receio aí. Sim, é verdade. Só que o resultado me deixou, assim, tão encantada que eu falei, gente, como que eu não fiz isso antes? Eu adoro essa frase, gente. Eu adoro essa frase. Como eu não fiz isso antes? Porque a gente escuta tanto isso. Tanto. E é gratificante porque você fala assim... A gente avisou, a gente falou que pode ficar muito melhor. E você fala assim, escuta isso. Aí você fala assim, deu certo. Deu certo. Deu certo. Nossa, e hoje... E a gente entregou o que a gente realmente promete, na verdade, né? Todo mundo já falava, nossa, seu sorriso é lindo. Quando eu fiz, eu falei... Agora o meu sorriso é lindo. De tão perfeccionista que eu sou. Virginiana, não tem como ser diferente. Verdade. Aí eu falei, agora eu tô com um sorriso bonito. Antes eu tinha um sorriso infantil. Agora, sim, ele trouxe um sorriso mais de mulher pro posicionamento que eu tenho hoje. Com certeza. E a imagem faz toda a diferença. A gente falou de empreendedorismo, a gente falou de gestão, a gente falou de um monte de coisa. Mas se a gente não tem um posicionamento, se a gente não tem uma aparência. Tem gente que fala que não só prudente, tá? Mas eu tô remetendo assim. Não, tô falando como um todo. As pessoas olham muito pro olhar, tipo, com um olhar pejorativo, com ostentação, mas não é. Isso, para as pessoas que conseguem, isso significa superação. Essa é a minha leitura. Então, não que eu tenha que provar nada para ninguém, ou acho que é de fato você estar bem consigo mesmo. Perfeito. A gente fica melhor, a gente acorda melhor. Quando a gente se arruma, a gente não trabalha melhor? Muito. A gente se sente o quê? Empoderada. Empoderada. Eu não gosto muito desse termo, não. Não gosto. Mas um empoderado que eu digo o empoderamento, pra mim, ele é de uma forma que você fala assim, nossa, eu tô bem. Eu tô bem. Energia. Exato. É em relação à energia. É em relação a isso que eu quero dizer. Você usa o quê? Que você usa ao invés de empoderamento? Não usa? Não, eu gosto de falar que eu estou bem. Tipo, porque senão o empoderamento me passa numa eu não sei entrar, porque a gente vai entrar num outro assunto aqui que vai levar mais um podcast pra gente debater. Então, já sabe que é o próximo podcast. Com certeza. Já quero esse podcast. Com certeza. Mas a gente pode até marcar pra falar sobre isso, porque eu acho que é importante, até mesmo para as mulheres, né? Com certeza. Eu acho que a gente podia marcar um desse, hein? Eu acho que o que eu vivi foi assim, você ficar em cima do muro e você falar assim, de fato, a mulher no mercado de trabalho ou a mulher pra família, né? Cuidar, dona de casa. Né? Eu acho que eu vivi isso, e isso é o que eu tento andar ali dos dois lados, mas sempre tentando manter um equilíbrio e ser feminina. É isso que eu quero hoje, porque eu acho que o empoderamento, essa palavra, ela me levanta pra um lado mais masculino. Entendi. Entendeu? Então hoje eu busco algo mais... É porque a gente, na verdade, porque parece que a gente quer se igualar. Isso, exatamente. A gente quer se igualar. Exato. E não é por esse lado. Não. Quando eu falei do empoderamento, é você se sentir bem. É você se sentir, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você chega eu chego na clínica, né? Você chega no seu trabalho com um astral diferente. Né? Com uma energia diferente. É em relação a isso que eu tô falando. E quando você não se arruma, você não faz uma maquiagem. Não passa o posicionamento que você quer pra sua imagem, pra sua marca, pra sua empresa. Exatamente. Né? Então acho que... E aí eu acho que acaba com tudo, na verdade. E não só roupa e também se estar bem. A sua voz, a entonação da sua voz quando você inicia uma reunião, quando você fala com uma pessoa, às vezes 6 horas da manhã, quando a gente chega na academia, que eu fiquei um tempo sem ir, né? E aí quando eu cheguei, as pessoas falam, Pandora, a gente sente sua falta, porque sua energia, sua voz aqui, tipo, muda.
muda o ambiente. Então, de fato, é você colocar energia naquilo que você tá fazendo. Não é acordar, eu vou ter que malhar às 5:30 da manhã. Você não já tá indo? Então, vamos de fato fazer. Vai com vontade, faz acontecer. Porque senão você vai e não vai acontecer nada. É verdade. Entendeu? Então, e aí só piora, na verdade. Exato. Você aí o seu dia você começa só a reclamar e nada dá certo, né? Então a gente já tá entrando por um outro caminho aí, né? Eu queria agradecer você. Queria que você fizesse algumas considerações finais sobre o que você acha que o marketing e vendas muda na vida do empresário. Gente, eu acho que assim, não tem como você desassociar marketing e venda, né? Eu acho que todo negócio precisa de marketing e vendas. E você estar bem posicionado, conseguir posicionar bem a sua marca, você só vai colher resultados bons, né? Se você tiver uma marca bem posicionada. Então, você conseguir fazer uma estruturação do marketing junto com o seu comercial, isso é fundamental. Não importa qual o step que você se encontra hoje, você precisa entender de marketing e venda. Às vezes conceitos básicos vão te levar para um outro nível de entendimento para você tomar melhor decisões. Então, você está em contato com pessoas que entendam também daquele assunto, isso também eleva sua consciência para aquilo, e aí você começa a enxergar diferente, e começa tudo a fazer sentido. Eu acho que é fundamental a gente conseguir tirar esse pensamento de que marketing é custo, como você disse, bateu bastante aqui no nosso encontro, né? A gente precisa, assim, entender o que essa parte já mexe mais com o financeiro, o que é investimento e o que é custo, pra gente começar a colher bons resultados, né? E, obviamente, você estar com empresas boas, bem posicionadas, que tenham resultado. Então, nunca se esqueçam de pedir cases quando for fechar contratos. Isso é muito importante. Você tem case no meu segmento, para de fato comprovar que aquela empresa ela tem um certificado, tem uma garantia ali que consegue tocar processos, estruturar dentro do seu segmento, porque não é porque minha empresa é somente um exemplo, hoje que a gente vê muitas empresas segmentadas, né? E aí, de fato, a gente consegue ter mais resultado quando a gente segmenta, que aí a gente não tá falando para todo mundo, a gente tá segmentando. Então, isso é importante, você tá com empresas ligadas aos seus setores, ao seu setor. Isso aí. E hoje a Pandora tem uma empresa maravilhosa, que é a V4. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho dela, como ela trabalha, eu aprovo. Certificado. Eu aprovo também, Romero Fernandes, gente. É muito maravilhosa, é muito dedicada, muito competente. E eu queria agradecer esse nosso momento. Nosso bate-papo foi muito legal. É o primeiro de muitos. Com certeza. Que a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que, assim, somos mulheres potentes dentro do nosso negócio. Eu acho que foi o que eu falei de novo. A gente tem que estar perto de pessoas com o mesmo propósito, mesma filosofia. E é isso que eu quero pra minha vida. Então, obrigada por você estar perto de mim. Obrigada, Vivi, pelo convite. Foi uma honra, de fato, estar aqui dividindo essa mesa com você. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de vários assuntos, né? Que a gente consegue trazer nossa prática, nossa vivência para estar compartilhando aí com vocês. Show, obrigada. Obrigada. Isso aí. Foi?